Aqui é Fábio Nobre, o tema da aula de hoje é defesa Índia do Rei. Hoje iremos conversar um pouco sobre a defesa Índia do Rei. A defesa Índia do Rei se caracteriza pelo cavalo posicionado em F6. Esse cavalo posicionado em F6, não necessariamente as brancas têm que sair com o peão da dama. A única, praticamente, tem mais uma, tá? Mas praticamente, se ela sair com o peão do rei, irá conseguir entrar na Índia do Rei, pois essa abertura aqui, quando as brancas no primeiro lance jogam o peão do rei, é chamada de alequim. Então, se ela jogar aqui e você jogar o cavalo aqui, ela provavelmente vai avançar o peão e você vai entrar na alequim. Entendendo isso, podemos conversar sobre a Índia do Rei. Vou voltar aos lances aqui. Então, se caracteriza por jogar o cavalo aqui, agora sim, impedindo o avanço do peão em E4. E a gente vai seguir com a ideia geral da estrutura da Índia do Rei. E o que a estrutura da Índia do Rei faz? A partir do momento que ele não joga o primeiro lance, o peão do rei, e joga o peão da dama, ou faz outro lance qualquer aí, basicamente é isso. Por exemplo, ele vai jogar o peão do bispo da dama, você vai avançar seu peão em G6, ele vai jogar outro lance e você vai montar essa estrutura aqui. Aqui é o seguinte, se ele avançar o peão do rei agora, já que está protegido do cavalo, ou fizer outro lance que avance esse peão do rei, esse peão da dama das pretas serve para impedir que avance o peão do rei e você tira o cavalo seu dessa estrutura. Se você, por exemplo, quiser jogar uma ideia parecida com a Índia do Rei, que a ideia é montar a estrutura da Índia do Rei, você pode jogar a pirque. Se ele jogar o peão do rei, você joga o peão da dama e faz a estrutura parecida que eu vou mostrar aqui agora. Mas eu quero primeiro dar atenção para a estrutura da Índia do Rei. Esse peão da dama serve para evitar tirar seu cavalo dessa posição aí. E aqui seguiu o jogo. Ele desenvolveu o cavalo naturalmente. E aqui poderia ter, no lance anterior, ele poderia ter jogado aqui, igual está mostrando as setinhas aqui, jogar o peão, ou desenvolver o bispo naturalmente, ou até mesmo o avanço do quarto aqui, mas não teria problema. E a estrutura é mais ou menos essa aqui. Deixa eu voltar aqui. Ele desenvolveu e você vai fazer o roque. Essa estrutura aqui se caracteriza a Índia do Rei, e aqui eu vou dar as primeiras explicações. Essa estrutura, para quem está jogando de pretas, ela é muito boa, pois é muito difícil as peças brancas conseguirem penetrar nessa estrutura que as pretas estão jogando. A ideia geral da Índia do Rei, eu vou colocar duas ideias gerais aqui. Uma das ideias que eu irei colocar para vocês aqui serão um ataque pela ala do rei e outro ataque pela ala da dama. Mas essa estrutura aqui é uma estrutura muito sólida e muito difícil de se penetrar pelas peças brancas, pois eu vou colocar essas ideias aqui para vocês, vocês irão visualizar melhor. Aqui não é fácil romper essa estrutura de peões e de peças que podem entrar em jogo a qualquer momento. É que dependendo da situação que você puxar o jogo, a ideia geral também da defesa Índia do Rei é um jogo muito posicional e um jogo muito agressivo. Quem está começando xadrez, teoricamente, não deveria jogar essa Índia do Rei. Mas, pela minha experiência, o que eu faço com as aulas aqui, que eu tenho aula mais com criança e adolescente, eu sempre ensino a Índia do Rei. Por quê? Porque se você não sabe jogar xadrez, está aprendendo a jogar xadrez agora, às vezes você não vai ganhar, mas você vai segurar um jogo por muito tempo. Então, se a pessoa quer manter o jogo, por exemplo, você vai jogar com uma pessoa que você sabe que joga muito e você não sabe jogar xadrez direito, você sabe movimentar as peças. Se você consegue fazer essa estrutura que eu estou mostrando aqui para você, dificilmente você vai perder um jogo em 10, 15, 20 lances. Essa não é a ideia principal da Índia do Rei, pois é um jogo muito posicional e muito agressivo para as pretas, mas você consegue segurar o jogo e muitas vezes em partidas rápidas até ganhar pelo tempo. As brancas não conseguem penetrar nessa estrutura que você montou. Então, se você quiser enrolar com alguma defesa, essa defesa das pretas seria uma delas. Então eu vou deixar isso aqui a gente nem ensina para as pessoas para não fazer e jogar
as ideias errado na Índia do Rei, mas eu acho interessante ensinar, por isso a pessoa pelo menos não toma um pastor logo de cara no jogo aí. Você já coloca o cavalo lá, já fica um pouquinho mais difícil você tomar um pastor ali com a dama ou coisa parecida. Pela minha experiência aqui do xadrez, a pessoa que está começando jogar a Índia do Rei, a ideia principal dela não é essa, pois é um jogo muito posicional e muito agressivo. Dando sequência aqui nas ideias agora da Índia do Rei, não das dicas gerais e dos conselhos gerais que eu sempre dou aqui, vou deixar os links dessas partidas aqui na descrição e vou deixar uma partida do Kasparov no final do vídeo em forma de GIF. Tudo com link na descrição. E aqui a ideia principal aqui agora, indo pela ala do rei, é a seguinte. Depende muito desse avanço desse peão aqui. O que você pode fazer para avançar o peão aqui é jogar o seu cavalo para atrair o peão. Ele vai fazer o roque e você, teoricamente, faria um lance fraco, que é jogar o cavalo aqui, dando possibilidade do avanço do peão branco. Porém, aqui cria uma debilidade, pois esse peão, a ideia agora é atacar esse peão, você não vai capturar agora, pois está defendido. E as ideias da Índia do Rei é um jogo muito posicional, com muitas manobras do cavalo. Então aqui você vai voltar com o seu cavalo e vai tentar ou romper ou avançar esse seu peão da coluna F aqui. A ideia dessa partida seguiu com o avanço do peão da coluna F. Você não toma, evita tomar esse peão aqui. Outra situação aqui também, parece que isso aqui é uma jogada ruim, e não é. Tá? Vai prender seu bispo, mas a ideia aqui dessa Índia do Rei pela ala, com um ataque na ala do rei, é deixar esse peão como estrutura base para o avanço do peão em F4. E aqui a partida vai seguir, eu não vou fazer a partida toda, eu vou deixar a partida aqui e os links na descrição dessas partidas. E você vai seguir com a seguinte ideia: você vai desenvolver seus cavalos aqui e fazer o ataque pela ala do rei por aqui. Essa estrutura aqui, como eu disse no começo, não seria um ataque para iniciantes. Se você tentar fazer esse ataque aqui e não tem muito conhecimento do xadrez, pode ser que você caia numa situação muito complicada e não consiga resolver nos cálculos. Por isso, eu vou explicar um ataque pela ala da dama. Continuando a explicação, agora nós iremos ver um ataque pela ala da dama. Essa partida aqui foi realizada pelo Karpov e pelo Kasparov, e a partida seguiu da seguinte forma: jogadas normais, né, da Índia do Rei, saiu o peão da dama, você consegue entrar facilmente na Índia do Rei. Lembra que quando avançar o peão, você vai ter que defender do peão sobre o cavalo. Ele nessa jogada aqui, lembrando que o Kasparov aqui está de pretas e o Karpov está de brancas, segue com roque. Ele avançou o peão ali, foi aquela linha inicial que eu falei com vocês, que poderia ter seguido com aquele exemplo. Desenvolveu o bispo, naturalmente, e você trava seu bispo aqui em fianqueto, que ele vai servir daqui a algum tempo. Tá? Essa jogada é normal. Colocar o bispo aqui travado, teoricamente, seria uma jogada ruim. Isso aqui, travar seu bispo, né? Você trava essa diagonal aqui, dando uma captura ali no peão ou na torre adversária, mas essa é uma jogada natural da Índia do Rei. Seguiu desenvolvendo o cavalo, e aqui o Kasparov avança seu peão com intenções claras, né, de avançar pela ala aqui do rei. Eu não vou passar a partida toda, eu vou deixar aqui no final a partida toda em forma de GIF, tá? E aqui ele vai, aqui os brancos, o Karpov rompe primeiro e ele segue aqui rompendo a estrutura e vai fazer seu ataque pela ala da dama. As ideias gerais dessa abertura são essas. Eu aconselho ela para iniciante? Não. Deixando claro aqui, não aconselho ela para pessoa que nunca jogou. Mas se você quiser enrolar no xadrez, você consegue enrolar com essa abertura aqui, tá bom? Então, as ideias básicas da defesa Índia do Rei são essas, principalmente a estrutura básica defendendo seu rei é essa aqui que eu marquei. Bom jogo
e até a próxima aula.